ele daqui. Aquele que caminhava entre os sete que se saziou, está caminhando aqui nessa noite. Se você acredita, aproveita para pedir o que você precisa. Se você acredita, aproveita para levantar a mão para agradecer. Aleluia! Olha para ele. A Bíblia vai dizer: Jesus se aproxima do barco. Aleluia. E a multidão, aleluia, saudando. A multidão glorificando. Mas o que me chama a atenção é que em meio a uma grande multidão tem de toda espécie de pessoa. Vai ter de tudo em meio a uma multidão. Em meio a uma multidão vai ter pessoas que vão celebrar a tua vitória. Mas em meio a uma multidão vai ter pessoas que vão fazer figas para a tua vitória não chegar. No meio de uma multidão vai ter pessoas que vão dar glória a Deus pela tua vitória. Mas também no meio de uma multidão vai ter pessoas que não vão se alegrar com a tua vitória. O que me chama a atenção é que na beira daquele barco tinha gente importante. Na beira daquela praia tinha barco grande, tinha barco pequeno, tinha pessoas celebrando grandes peixes, tinha pessoas celebrando quantidade de peixes. Mas no meio da multidão tinha pessoas importantes, tinha pessoa glorificando. Mas o que me chama a atenção, em meio a tudo isso, Jesus viu Pedro frustrado, baixado, lavando as suas redes. Eu quero dizer para alguém que entrou aqui nessa noite: não adianta você se esconder, não adianta você fugir. A palavra para a tua vida essa noite é: Ele quis se escolher, Ele quis te escolher. Aleluia. Se fosse você, não adianta se levantar para dizer que Deus falou na tua vida. Não adianta apontar o dedo e querer falar do teu passado. Ele quis se escolher, Ele quis te escolher, Ele quis te escolher. Eu quero dizer para alguém que está aqui essa noite: você está na prova, mas Ele quis te escolher. Você está na dificuldade, mas Ele quis te escolher. Você está passando a pior fase da tua vida, mas Ele quis te escolher. Estou dizendo que Deus não é com você, mas a última palavra, aleluia, Aleluia. a última palavra, eu vou repetir para quem entendeu. A última palavra, ela é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Se você acredita nisso, vem o nome para adorar a Jesus. Jesus se aproxima do barco de Pedro. Oh, glória! Fala para Pedro: empresta o teu barco. Você pode emprestar o teu barco, por gentileza, para eu terminar de ministrar para essa multidão? O que me chama a atenção é que o início da história de Pedro vai dizer que esse homem ele era sanguíneo, estressado, nervoso, bravinho. Homem difícil de lidar. Mas o que me chama a atenção nessa história é que ele pescou a noite toda. Sabe o que ele poderia dizer para Jesus? Rapaz, eu não te conheço. Esse era a personalidade de Pedro. Pega o barco daquele homem que está celebrando o grande peixe que ele acabou de pegar. Eu preciso ir para minha casa descansar, porque logo eu tenho que voltar para a pesca. Eu tenho que levar o recurso para minha casa. Mas o que me chama a atenção, que no meio daquela multidão, Jesus encontrou o barquinho de Pedro. Aleluia. Pediu emprestado o barco de Pedro e pediu para Pedro ir só um pouquinho à beira da praia para ministrar para a multidão. Aleluia. Pedro cede o barco. A Bíblia vai dizer que Jesus se assenta no barco para ministrar para a multidão. Aleluia. De repente Jesus começa a falar sentadinho para a multidão. Quando ele começa
começa a abrir a sua boca, milagre começa a acontecer à beira da praia. Olha para mim. A Bíblia vai dizer que Pedro olhava para a multidão, milagre acontecendo. Olhava para dentro do barco, pastor, rede vazia. Olhava para a multidão, o cego começou a enxergar Pedro. Olhava Pedro para o seu barco, a sua rede estava vazia. Pedro olhava para a multidão, paralítico andando. Pedro olhava para o barco, rede vazia. Pedro, Tiago e João olhavam para a multidão, aleluia. O mundo começava a dar glórias a Deus. Pedro olhava para o seu barco, a sua rede estava vazia. E de repente Jesus despede aquela multidão. E de repente, antes de despedir aquela multidão, olha para mim. Parece que eu vejo à beira da praia, pastor Paulo, algumas pessoas a limpar os seus olhos. De repente ela começa a olhar. Não é possível. Olha para mim, irmãos. De repente, pastora, aquela multidão que está do outro lado do ladinho lá, ouvindo Jesus falar, olha para dentro do barco e olha, não é possível. E Pedro olhando para a sua rede vazia, Brian. Aleluia. Só quem tem Bíblia já vai começar a entender isso. De repente ele olha para aquela multidão e vê milagre acontecendo. Olha Pedro olhando a multidão, milagre acontecendo. Olha a multidão olhando para Pedro e tentando reconhecer. Será que é Pedro, Tiago e João mesmo que está ali? Aleluia. Você não entendeu, eu vou repetir para você. Eu vou explicar, eu vou fazer melhor. Agora olhe para mim, presta atenção nisso. Aleluia. Você veio aqui essa noite quebrado. Você veio hoje aqui magoado. Você veio aqui essa noite entristecido. Você acha que Deus te esqueceu. Você acha que a promessa não está mais se cumprindo na tua vida. Mas agora olha para mim.